Olá, você sabia que políticas de redistribuição de renda, como por exemplo o Bolsa Família no Brasil, eles têm origem não em origem socialista, como nos escritos de Marx e Engels, mas nos escritos liberais, desde os primeiros, como Adam Smith e seus primeiros seguidores, é isso mesmo. A redistribuição de renda já é uma característica dos que idealizaram o livre mercado. A gente vai ver essa e outros 5 defeitos típicos do livre mercado pelo ponto de vista dos primeiros liberais nessa aula de agora, nesse vídeo em que a gente trata das ondas regulatórias. São 2 ondas regulatórias, isso está lá na primeira, no primórdio do livre mercado. A segunda onda regulatória, então, é um pouco mais avançada em relação a políticas públicas, quando a gente anda dos liberais para neoliberais e assim em diante. Nesse canal, página 1, a gente trabalha resumos, programas de estudo, então roteiros de estudo, para quem estiver trabalhando com o direito administrativo. Nesse segundo ano, esse é o nosso tema, né, direito administrativo. Deixa aqui nos comentários se você quiser aprofundamento maior em algum dos tópicos trabalhados na aula. Sobre a primeira e a segunda onda regulatória, a gente está indo lá para esse quadradinho do meio, nosso terceiro vídeo do assunto. Quadradinho do meio, ondas regulatórias, temos 2. A primeira onda regulatória é essa mais antiga, em que a gente fala do combate aos defeitos de mercado. A segunda onda regulatória, a gente também fala de concretização de políticas públicas, inclusive incluindo mais sanções premiais. Para quem assistiu o nosso último vídeo, né, foi o assunto abordado, sanção premial ou sanção positiva. Falando de primeira onda regulatória, então, a gente tem que trabalhar os 5 defeitos de mercado. Desde que o livre mercado foi idealizado, então se imaginava que o mercado teria uma mão invisível, isso lá em Adam Smith, que ia autorregular o mercado, ele também já imaginou que alguns defeitos do livre mercado já surgiriam espontaneamente, fazem parte da natureza humana, então seria necessário um Estado, desde a sua ideia inicial de livre mercado, para tentar combater esses 5 defeitos ou deficiências de mercado. Tá? Então, quando a gente fala quais são os objetivos da regulação na primeira onda regulatória, é suprir as deficiências e as insuficiências do livre mercado. Quais são essas? Temos 5. A primeira delas é a deficiência na concorrência. Um mercado não regulado, ele tende a gerar monopólios e oligopólios. A empresa que domina mais o mercado, ela tende a não deixar que novas empresas entrem naquele mercado. E aí, então, a gente entra num sistema de monopólios e oligopólios que é prejudicial ao consumidor prejudicial à população. Segundo defeito de mercado, se relaciona aos bens coletivos. A coletividade tem algumas necessidades essenciais que, se forem deixadas para as livres regras de mercado sem uma regulação, a gente teria um mau atendimento em bens que são juridicamente mais preciosos, né, para a população, como por exemplo saúde e educação. Se a gente só tivesse hospitais privados, só tivesse escolas públicas sem uma regulação do Estado, né, a gente provavelmente teria pessoas sem acesso a esses serviços essenciais. Terceiro ponto dos defeitos de mercado são as externalidades, são aquelas transferências dos custos da sua produção ou algo de negativo na sua cadeia produtiva e você transfere isso para terceiros e se chama externalidade. Exemplo aí, uma indústria que tem resíduos tóxicos na sua produção e em vez de fazer o correto e caro descarte desses resíduos, simplesmente joga em um riacho. O que isso significa? A empresa está então externalizando aquele prejuízo, aquele gasto para terceiros. A população é que depois cuidasse de filtrar a sua água, enfim, tratar a água daquele riacho para consumo. E aí precisa da regulação estatal exatamente para evitar que as externalidades aconteçam. Né? Então temos regulação sobre como é o descarte de resíduos tóxicos pelas nossas indústrias. Quarto item, quarta deficiência de mercado é a assimetria de informação, o que é tipicamente exemplificado no nosso mercado consumidor. Quem vende um produto normalmente tem mais informação sobre aquele produto do que o consumidor. Então o Brasil precisou regular essa relação assimétrica de informações e a gente tem no Brasil um Código de Defesa do Consumidor, um CDC, que nos orgulha. Em relação a outros países, o nosso CDC é bastante avançado na nossa relação de consumo. Por último, e aqui voltando à pergunta do início do vídeo, né, a quinta deficiência de mercado é o desequilíbrio econômico. Por quê?
porque o livre mercado naturalmente leva a um acúmulo de riqueza a quem já tem riquezas. Então, por isso, desde sua idealização como livre mercado, algumas políticas já foram, enfim, idealizadas, foram planejadas para evitar um exagerado desequilíbrio de mercado, evitar que a riqueza então se concentre só nas mãos de alguns. É comum que a riqueza se acumule mais nas mãos de algum, a gente só não quer que isso seja exagerado. E ao idealizar o livre mercado, a redistribuição de riquezas, por conta desse defeito, desequilíbrio de mercado, é que foram criadas desde então as ideias sobre redistribuição de riquezas, o que se pode traduzir em diversas áreas do direito, como por exemplo alíquotas alíquotas crescentes de imposto de renda, dependendo da renda de cada cidadão. Quem ganha mais contribui com uma alíquota maior do que quem ganha menos, até chegar ao ponto da isenção, se ele ganha menos que determinado limite. Isso significa uma política contra esse desequilíbrio de mercado. A própria redistribuição de renda em programas, como por exemplo o Bolsa Família, que é um programa federal, ou como por exemplo o DF Sem Miséria, que é um programa do Distrito Federal aqui em Brasília. Esses são programas que também tentam combater essa quinta deficiência de mercado. Essas são, então, as 5 deficiências de mercado combatidas pela primeira onda regulatória. A gente fala de deficiência na concorrência para evitar monopólios e oligopólios, a gente fala de bens coletivos, ou seja, preservar as necessidades essenciais da população, saúde, educação, alimentação, segurança. A gente tem que evitar as externalidades para que os prejuízos de alguns não sejam transferidos a uma coletividade. A gente tem que combater a assimetria de informação, já que os especialistas sempre vão saber mais do que os eventuais consumidores. E a gente também tem que combater o desequilíbrio de mercado, exatamente evitando o acúmulo de riquezas nas mãos de poucos. Isso é idealizado desde o início do livre mercado, da ideia de livre mercado e da sua mão invisível. A segunda onda regulatória, ela já tem uma intenção de atender também a interesses políticos, sociais e culturais. Quando a gente fala daquela primeira onda regulatória, evitando concentração de renda, a gente tem aí uma parte de correspondência, a gente tem uma área comum entre a primeira onda e essa segunda onda regulatória. Mas na segunda onda regulatória a gente vê um viés também de realização de políticas públicas, como por exemplo o acesso às telecomunicações, o acesso à internet, o direito de acesso à informação. No processo de privatização e de desestatização, né, da telefonia no Brasil, as empresas incumbentes, as incumbentes, que estavam então herdando todo o sistema da Eletrobras, eles tinham atribuições sociais, eles não poderiam, empresas privadas assumindo esse mercado, eles não poderiam só instalar orelhão público, de telefonia pública, só em locais onde aquele orelhão traria lucro à empresa. Eles também tiveram, via regulação estatal, praticada pela Anatel, executada pela Anatel, eles tinham a obrigação de instalar orelhões também onde esse orelhão desse prejuízo, mas que a população daquele local deveria ser protegida no seu direito de acesso às telecomunicações. Esse é um dos exemplos, então, de regulação em segunda onda regulatória. A gente está buscando a realização de interesses sociais, políticas públicas e também culturais. A gente vem, então, de um cenário de, na década de 80, ter uma regulação altíssima, com alto custo regulatório, imaginem aí o quanto de fiscalização, o quanto em conselhos para criar as regras regulatórias. Aí depois a gente vem para esse período de desregulação, né, colocando mais clareza, transparência, agências regulatórias com menor atribuição, um mercado um pouco mais livre para atuar debaixo da fiscalização dessas agências regulatórias. E aí, por fim, um período futuro, a gente ainda inicia nisso no Brasil, né, de re-regulação, aqui está, de re-regulação, substituindo normas inadequadas por outras normas mais eficientes. E aí, com isso, a gente termina esse penúltimo vídeo no nosso estudo sobre a intervenção do Estado no domínio econômico. No próximo vídeo, a gente fala sobre monopólio estatal, tanto o monopólio expresso quanto implícito, a diferença entre monopólio e privilégio, e o que é um monopólio lícito do que é um monopólio ilícito. Se esse vídeo foi útil para vocês, então, por favor, curtam, assinem, divulguem a quem mais esteja estudando direito administrativo, direito econômico, direito regulatório. Até o próximo vídeo.